A gente estava falando sobre a vida de oração. Quem não veio, eu acho muito, muito importante assistir os DVDs. E já tem DVD aqui, né? Então, assim, por quê? Porque na vez passada, né, no sábado, eu dei uma introdução geral sobre o que é, sobre a vida de oração, sobre as moradas, sobre o nosso caminho do exterior para o interior. O castelo interior está mais profundo do nosso ser. A gente fez aquele desenho aqui no canto para falar dos sentidos, e a gente vai sair dos sentidos até o centro da nossa alma, que é onde está Deus. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a dispersão na vida de oração. Quem é que se dispersa na oração, pessoal? Pronto, ótimo. Nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo aqui é especialista. E nós vamos falar um pouquinho, que eu fiquei devendo da vez passada, mas está junto no mesmo, está mais ou menos dentro do mesmo conteúdo, que é sobre as maneiras de atuar no jardim. Na vez passada eu me detive no castelo interior, nas 7 moradas. Lembra que eu fiz até ali no cantinho? Hoje eu queria falar um pouquinho, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que são as 4 águas, como diz Santa Teresa. Para melhorar, eu esqueci de trazer as águas completas de Santa Teresa, mas tudo bem. O que for aqui eu vejo se eu tento fazer de como. Então, assim, para falar um pouquinho das águas, porque às vezes as pessoas usam as duas comparações, mas acham que é a mesma coisa. Não é. Santa Teresa d'Ávila, quando escreveu o livro da vida, Santa Teresa ainda estava nas 4 moradas. E aí Santa Teresa fala das 4 maneiras de atuar o jardim. Então dá a impressão, quando a gente lê o livro da vida e lê o Caminho de Perfeição, está tudo no mesmo livro, na nossa frente a gente vira uma página e já foi, parece que é tudo na mesma época, e não foi. Santa Teresa d'Ávila escreveu o Castelo Interior quase 20 anos depois, assim, muito tempo depois de ter escrito o livro da vida. E quando ela escreveu o livro da vida, ela estava nas 4 moradas. Então ela vai descrever os 4 graus de oração com a experiência de oração que ela tinha, que era das 4 moradas. Embora ela tenha passado realmente muito mais tempo nessas 4 primeiras moradas do que ela passou nas outras, né? Do que ela passou a partir de então. Então vamos falar aqui um pouquinho do que são os 4 degraus de oração, no caso, as 4 águas, como ela chama, os 4 graus, as 4 maneiras de atuar o jardim. Santa Teresa vai falar que ela usa a imagem do jardim e usa a imagem do poço. Deixa eu desenhar aqui o poço. Aí aqui está o chão. Não vou fazer a boca do poço não. E aqui está o jardim, certo? Meu jardim está parecendo um trigal, não quer nem saber. Então, o que acontece? Para Santa Teresa, vida de oração não se separa da nossa vida, digamos assim, cotidiana. Para Santa Teresa não tem diferença vida de oração, as 2 horas que você passa entre o sinal da cruz e outro, e o seu dia a dia. Porque para Santa Teresa, você vai rezar para que você consiga amar. Então assim, você vai se encontrar com Jesus para que você, através desse encontro com Jesus, você seja transformado e nessa transformação você transbordar lá fora. Então o que ela vai comparar? Que a nossa alma é um jardim que estava muito feio e acabado, abandonado, mas que a gente vai querer plantar flores que são as virtudes. Então o que acontece? Na nossa oração vai ser a hora que a gente vai pegar essa água que está aqui nesse poço e aguar as virtudes. Isso lembra os escritos, né? A oficina é a vida, mas é fundamental mantermos a fonte da graça jorrando. Moisés ele usa também a comparação da fonte, né, da água que jorra com a vida de oração. Eu achei isso muito jóia, assim, que é muito sinal da influência que Santa Teresa teve sobre ele. Então, na vida de oração, eu vou usar a minha oração para aguar essas rosas, essas flores, essas plantas que são as virtudes. Então, um existe em função do outro, certo? Na
vez passada eu dei uma definição sobre meditação para vocês. Quem tem anotado aí e acha, antes de eu conseguir achar no meu, o que é a meditação que eu descrevi, explicando no Patubato na Eugênia? Isso mesmo. A meditação consiste em fazer sobre um sujeito escolhido de avanço reflexões ou considerações para criar em si mesmo uma convicção fecunda ou uma resolução. Então, o que é a meditação? Quais são esses 4 graus de oração que Santa Teresa fala? Todos os 4 graus eles ainda estão no nível da meditação, certo? O que é que ela vai fazer? Durante a oração, ela vai fazer considerações, pensamentos, vai pensar sobre um determinado sujeito, para que a partir desses pensamentos que ela teve, estou usando assim para tentar ser mais didático, eu tomar uma firme resolução de viver a virtude. Por isso que ela compara com a planta. Porque eu vou fazer o seguinte, eu percebo na minha oração que eu preciso, aí é dom do Espírito Santo, a bênção do batismo do Espírito Santo por causa disso, eu percebo que eu preciso crescer no autodomínio, eu preciso me controlar. Aí o que eu vou fazer? Na minha oração, na minha meditação, eu vou chegar na minha oração e vou dizer assim, eu preciso crescer no autodomínio, certo? Então para crescer no autodomínio eu preciso olhar para Jesus que era manso e humilde de coração. Olhando para Jesus que era manso e humilde de coração, eu vou escolher uma passagem e dizer assim, eu vou orar com Jesus atado à coluna. E vou contemplar Jesus, eu vou olhar para Jesus, contemplar, no meu shalom, que diz assim, eu vou meditar sobre Jesus que era paciente, que não abriu a boca e se deixou ser chicoteado. Nesse momento, essas considerações vão fazer assim, porque Jesus se deixou chicotear e não abriu a boca, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu também não vou abrir a boca. Está parecendo não voluntarista, né? Isso está parecendo tudo assim, eu sou um grande herói e eu vou fazer muitas coisas para conseguir ser grandes coisas. Não deixa de ser verdade. Quando a gente está fazendo na meditação, não deixa de ter uma decisão no nosso coração. Não deixa de dizer assim, não, realmente, eu preciso tomar essa decisão. Claro que a gente, porque teve uma experiência do batismo do Espírito Santo que Santa Teresa não teve, a gente vai contar muito mesmo com a graça, com os dons do Espírito Santo. A gente já vai saber, porque a gente já tem a experiência de que Jesus está dentro. Está muito complicado? Está dando, né? Então, as quatro maneiras de aguar esse jardim vão ser 4 maneiras, digamos assim, vai ser a evolução que Santa Teresa percebeu nela, que foi a maneira de você olhar e dizer, não, eu preciso alimentar as virtudes. Então, quais são essas 4 maneiras? A primeira água, né? A primeira maneira, eu jogo o balde e o balde só tem uma cordinha. Ele não tem nada mais do que isso. Aí o que acontece? O meu balde, ele vai chegar lá, mas ele vai subir batendo na parede do poço, né? Eu vou puxando e vai subir batendo na parede do poço. Quando ele chega aqui em cima, ele quase não tem água. E eu vou jogar e vou aguar bem pouquinho. Eu dei um jardim enorme. Isso vai me dar muito mais trabalho. Esse aqui é o primeiro grau de oração. Por que ela considera isso aqui como o primeiro grau de oração? Porque para quem está começando, não sei se para vocês é assim, mas para quem está começando, tudo é motivo de dispersão. Tudo me chama e me puxa para um lado, para o outro, tudo me faz perdido. E eu não tenho costume de rezar. Então, conseguir fazer uma consideração como essa, digamos assim, conseguir fazer uma meditação sobre Jesus atado na coluna, para mim vai ser muito difícil. E com muito esforço que eu vou fazer, mesmo assim a minha decisão para viver a virtude vai ser também muito pequenininha. É por isso que ela compara assim com o primeiro grau de oração. Só que aí o que ela vai fazer? A gente vai perseverar. E à medida que a gente persevera, as coisas vão ficando mais fáceis. E essa comparação vocês já viram. O que vai ser mais fácil? Só para fazer uma alusão ao que a gente já conversou na vez passada. Isso aqui ainda é primeiras moradas, viu, pessoal? Quem está entrando agora no castelo, quem não está acostumado a rezar, para quem não começa agora para
É a mesma coisa, assim. Não dá para fazer um paralelo igual, mas assim, percebam que isso aqui é primeiras moradas, certo? Nas segundas moradas, quando eu já não só penso em Deus de vez em quando, quem sabe às vezes sai um pouquinho de água para ter uma vontade assim, de viver uma virtude de vez em quando. Nas segundas moradas, como na segunda, a água vai ter esse mesmo desejo, só que agora vai ser um desejo um pouco mais decidido. Às vezes que eu vou parar para rezar, eu vou ter uma decisão de rezar. Então eu vou dizer assim, eu quero. Como a minha vontade já está voltada para aquilo, aí ela diz assim, a gente vai ter a ajuda de uma roldanazinha. Eu nem sei qual é o nome que ela usa. Mas o que acontece? É muito mais fácil que a água vai estar, o balde vai descer aqui direto na água e vai subir direto e ele não vai derramar praticamente água. Por quê? Porque agora eu já estou acostumado a fazer isso. Porque agora eu não vou precisar mais de um esforço mental muito maior. Eu não vou precisar mais, como o meu conhecimento da palavra já aumentou, como até o meu desejo por Deus já aumentou. Eu vou não simplesmente parar e rezar, assim, a graça e o hábito vão me ajudar a sentar no que eu sentei, eu já coloco meu coração em Deus e eu começo a rezar. Isso aqui é segunda água. Aqui ainda tem muita luta, como ela disse lá da lagartixa, ainda entra muito. Por quê? Porque uma hora você reza, outra hora você não reza, às vezes sai água, às vezes não sai água. Ainda tem muita tentação. Porque como a gente viu lá naquele desenho, a gente ainda está olhando para fora. Aqui é o centro, que é Deus. Aqui o grandão, que é a contemplação. E aqui o mais rasinho aqui do lado de fora é a meditação. É desproporcional assim mesmo. Aqui, na meditação, o meu olhar ainda está muito mais para fora do que para dentro. O meu esforço é muito maior de olhar para dentro do que olhar para fora. O meu esforço é muito maior de olhar para Deus do que olhar para o mundo. Isso vai me atrapalhar. Mas aí tudo consiste em determinada determinação. Aí o que acontece? As terceiras moradas. Que esse eu acho que é o grande bicho nosso, enquanto formadores pessoais, fazer as pessoas saírem da acomodação das terceiras moradas. Porque a terceira morada, o que é a terceira água aqui que Santa Teresa vai colocar? Não precisa mais do poço. Tem um riozinho aqui e eu só faço desviar a água e a água já vem aguar normalmente no meu jardim. Por que o riozinho vai aguar normalmente no meu jardim? Porque nas terceiras moradas a gente já está com a vida regular. Você lembra que eu falei da vida organizadinha? Já tem o meu horário de oração, já tem a minha missa diária, sim, vou para a célula toda segunda e sexta, já está tudo bem direitinho. Aqui é o grande perigo do negócio. Por quê? Porque eu tento a me acomodar. Eu tento a ter as coisas muito fáceis. Entre aspas, a graça de Deus é muito fácil. Acaba sendo tudo muito tranquilo. E aí a gente já tende a se acomodar e a não querer ir mais além. Só que aí ela faz algo que é para despertar o nosso desejo. Porque o que é a quarta água? É chuva. Aqui eu ainda tinha o trabalho de puxar a água e fazer ela desviar. Na quarta eu não preciso fazer mais nada. Porque a chuva já cai direto, já voa no jardim, meu jardim vai estar lindo, maravilhoso, sem precisar fazer nada. Essa era a experiência que Santa Teresa estava tendo nas quartas moradas dela, que eram as experiências de gosto e de consolação. Que eu não vou falar hoje, isso vai ficar para a próxima vez. A diferença de gosto e consolação e o início da contemplação. O que é mesmo a contemplação? Vocês ainda vão ficar devendo para vocês o que é a contemplação, porque a gente ainda não vai lidar com isso. Então isso aqui, tudo acontece ainda na fase da meditação, certo? A chuva já é o começo da fase da contemplação. E aí, como eu já tinha falado na aula passada, aula, que esse é a aula mesmo, como eu tinha falado na vez passada, a contemplação, essa passagem para a contemplação é sempre algo, digamos assim, doloroso, se a gente for seguir o caminho de São João da Cruz.
E é algo muito misterioso se a gente for seguir o caminho de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa estava... Para Santa Teresa, a passagem para a vida de contemplação era gostos e consolações. Para São João da Cruz, a passagem para a contemplação é onde a gente responder, chamado de deixar com gemido. E aí depois, quando eu vou falar da contemplação, a gente vai entender por que não teve gosto e por que o outro não teve gosto. E aí a gente vai se aprofundar. Tem dúvidas até agora sobre essa questão da meditação sobre as águas? Partilhe de 2 em 2, assim, só para a gente